Não fui contratada por acaso, Sr. Rui. O que vai testemunhar hoje irá alterar fundamentalmente tudo o que pensa sobre mim. A Quinta do Sobreiro, com as suas paredes de pedra centenárias e o cheiro a cortiça e a terra úmida que pairava no ar, parecia vibrar com a fúria contida quando a nova ama, Mariana Silva, se ajoelhou perante as gêmeas. Beatriz e Sofia, duas pequenas figuras idênticas de cabelos loiros e olhos imensos, não eram apenas crianças a fazer uma birra, eram um furacão de desespero. Gritavam, um som agudo e doloroso que rasgava o silêncio opulento da sala de estar. Batiam com os pequenos punhos em tudo o que encontravam, e os estilhaços de um soldadinho de chumbo espalhavam-se pelo tapete persa como detritos de uma batalha. Nenhuma ama, por mais qualificada ou paciente, havia resistido àquele caos por mais de uma semana. Mas Mariana, a mulher de aparência modesta que chegara de autocarro naquela manhã, trazendo consigo um olhar carregado de uma exaustão antiga e um uniforme azul escuro já desbotado pelo uso, não demonstrava o menor sinal de medo. O seu rosto, embora marcado pela vida, mantinha uma serenidade desconcertante. E ninguém naquela casa, do patriarca ausente à madrasta gélida, poderia sequer sonhar que, por trás daquela doçura aparente, se escondia uma mulher cuja alma albergava um segredo tão avassalador que, uma vez revelado, poria todos, inclusive ao milionário Rui Almeida, dono da quinta, de joelhos. Antes de lhe narrar esta história em todos os seus pormenores, permita-me uma pergunta. De que local do mundo nos assiste e que horas marcam os relógios na sua cidade? Tenho um fascínio imenso por saber até onde viajam estas crónicas de coragem e destino. E, se me permite a sugestão, aproveite para gostar deste vídeo, subscrever o nosso canal e ativar as notificações, pois todos os dias trazemos uma nova narrativa que promete tocar-lhe o coração. Agora, respire fundo, porque o que vai ouvir hoje é de arrepiar da cabeça aos pés. O imponente portão de ferro forjado da Quinta do Sobreiro abriu-se com uma lentidão deliberada, o seu ranger ecoando pelo caminho de gravilha como um lamento, como se a própria propriedade pressentisse a turbulência que se avizinhava. Uma mulher de figura simples, envergando um uniforme azul e com uns olhos que espelhavam um cansaço profundo, entrou a empurrar uma pequena mala de viagem com as rodas gastas, transportando-a como quem carrega o fardo invisível do próprio passado. O vento alentejano soprava com força, agitando as folhas das oliveiras e dos sobreiros que ladeavam o jardim maculadamente cuidado, e o sol da tarde incidia sobre as vastas janelas da casa principal, fazendo-as brilhar como se fossem feitas de ouro líquido. A casa, mais do que uma habitação, parecia uma fortaleza, um palácio erguido no coração do Alentejo. Esta mulher era Mariana Silva, a nova ama, contratada com uma urgência suspeita para tomar conta das filhas gêmeas de 5 anos do abastado Rui Almeida. A informação sobre ela era escassa, quase nula. Sabia-se apenas que vinha de longe, de uma vida que fora desfeita por um acidente terrível que lhe levara tudo. O que ninguém suspeitava, no entanto, era que Mariana guardava um segredo de tal magnitude que faria os alicerces daquela casa perfeita ruírem como um castelo de cartas ao primeiro sopro de vento. O silêncio dentro da quinta era denso, quase palpável, quebrado unicamente pelo som rítmico e agudo dos saltos altos de Carla Fernandes, a madrasta, que descia a majestosa escadaria de madeira com um sorriso que não alcançava os olhos. Então, é você a nova ama? Inquiriu, a sua voz melosa a contrastar com o olhar clínico que media o valor de Mariana pela simplicidade das suas vestes. Mariana limitou-se a assentir, a sua voz calma e firme a preencher o espaço. Sou eu, senhora. Prometo cuidar delas como se fossem minhas filhas. Carla soltou uma risada baixa, um som frio e desprovido de humor. Veremos quanto tempo essa promessa dura. As gêmeas, Beatriz e Sofia, não eram crianças comuns. Possuíam olhares de uma profundidade inquietante, assustados e perspicazes, e comunicavam entre si quase sem palavras, através de gestos e olhares que pareciam partilhar segredos que o mundo dos adultos não deveria jamais conhecer. No primeiro jantar, a tensão era cortante. Recusaram a comida com um gesto brusco, empurrando os pratos, e fixaram Mariana com um olhar desafiador, como se a estivessem a submeter a um teste invisível. Carla Fernandes encenava uma paciência exemplar na presença do marido, mas assim que Rui Almeida se retirava para o seu escritório no andar de cima, a sua máscara caía, revelando uma mulher diferente. A sua voz tornava-se dura, as suas palavras cruéis, e o seu olhar para Mariana era de puro desprezo. Aqui ninguém tem tempo para os seus dramas, percebeu? Dizia, enquanto ajeitava o cabelo perfeitamente penteado e verificava o seu reflexo nos cálices de cristal. Mariana, apesar do desconforto crescente que lhe apertava o estômago, mantinha a sua expressão serena. Eu compreendo o que é perder alguém, sussurrou ela numa noite, ao encontrar as meninas a chorar silenciosamente no seu quarto, abraçadas uma à outra na escuridão. E ela compreendia, de uma forma que ninguém ali poderia imaginar. 3 anos antes, a sua própria vida implodira. Perdera o marido e a sua pequena filha num acidente de viação que não só destruíra o carro, mas também a sua alma. Desde esse dia, a sua existência resumira-se a sobreviver, a saltar de casa em casa, de emprego em emprego,
numa tentativa desesperada de esquecer o que era impossível de apagar da memória. Mas ali, naquela quinta isolada, algo dentro dela estava prestes a mudar para sempre. No dia seguinte, enquanto arrumava o quarto das meninas, a atenção de Mariana foi capturada por um detalhe que a fez estremecer por dentro. Na parede, por trás de uma cômoda, havia marcas, riscos finos feitos por mãos pequenas, que formavam o desenho inequívoco de uma jaula. "O que é isto, meninas?" perguntou, a sua voz um sussurro suave para não as assustar. Beatriz baixou a cabeça de imediato, mas Sofia respondeu, a sua voz quase inaudível, "É a gaiola da mamã." Mariana sentiu um arrepio gélido percorrer-lhe a espinha. "Que gaiola?" insistiu, tentando manter a calma. As meninas encolheram-se, calando-se instantaneamente. Nesse preciso momento, a porta do quarto abriu-se e Carla surgiu, o seu sorriso congelado no rosto. "Mariana, querida, não me parece que seja hora para histórias infantis. Volta ao seu trabalho, por favor." E saiu, sem dirigir um único olhar às crianças. Naquela noite, o sono fugiu de Mariana. Uma sensação de perigo iminente instalara-se no seu peito. Havia algo de profundamente errado naquela casa, algo que transcendia o luto e o comportamento rebelde de duas crianças. Ela sentia, no fundo da sua alma, que aquelas meninas não eram agressivas por natureza, eram vítimas de algo que ninguém queria, ou se atrevia, a ver. Numa madrugada, o som abafado do choro das gêmeas ecoou pelos corredores silenciosos. Mariana levantou-se num pulo, o coração a bater descontroladamente. Seguiu o som, que a levou até ao jardim. Ao espreitar pela janela da sala, o seu coração parou de bater por um segundo. Lá fora, sob a luz pálida da lua, estavam elas, Beatriz e Sofia, dentro de uma estrutura dourada, uma gaiola enorme e ornamentada. Carla observava-as, sentada numa cadeira de ferro forjado, a beberricar vinho de um cálice, rindo baixinho para si mesma. Mariana correu para o jardim, o orvalho gelado a molhar-lhe os pés descalços. Mas quando se aproximou, a madrasta encenou um espanto perfeito. "Ah, elas quiseram brincar aí dentro. Não seja tão dramática." As meninas tremiam, não de frio, mas de puro terror. Mariana abriu a porta da gaiola e abraçou-as, chorando com elas. O riso de Carla cortou o ar da noite. "Está emocionada. Guarda as suas lágrimas. Vai precisar delas." Naquela noite, Mariana fez uma promessa a si mesma, descobriria o que se passava naquela casa, custasse o que custasse. Mal sabia ela que, ao tentar salvar aquelas duas crianças, estava, na verdade, a abrir uma porta para o segredo mais obscuro da sua própria vida. O que Mariana estava prestes a descobrir nos dias seguintes não só explicaria o medo nos olhos das meninas, como também destruiria tudo o que ela acreditava ser verdade sobre si mesma. O amanhecer na quinta do sobreiro tingia o céu de tons suaves de rosa e laranja, prometendo um dia tranquilo, mas Mariana já aprendera a desconfiar da calma daquele lugar. Naquela casa, o silêncio era sempre um prenúncio de tempestade. As gêmeas dormiam, finalmente, abraçadas na sua cama, e Mariana observava-as, a sua mente a trabalhar incessantemente, tentando decifrar o enigma que podia incutir tanto medo em seres tão pequenos. Rui Almeida saíra cedo para uma reunião de negócios, e Carla trancara-se no seu quarto, queixando-se de que precisava de paz, uma paz que ela própria negava aos outros. Mariana aproveitou a ausência de vigilância para inspecionar o jardim, o mesmo local onde encontrara as meninas enjauladas na noite anterior. Enquanto varria as folhas secas que o vento espalhara pelo relvado, notou algo que lhe escapara na escuridão. Havia marcas no chão, arranhões profundos lajes de pedra junto à gaiola, como se alguém, ou algo, tivesse sido arrastado à força. O seu coração acelerou. Mais tarde, enquanto guardava a roupa lavada no quarto das meninas, a sua mão tocou em algo duro debaixo da cama de Beatriz. Era um pequeno caderno de capa gasta. Estava sujo, com muitas folhas arrancadas, mas numa das páginas restantes, uma frase escrita com caligrafia infantil ainda era legível. A mamã dizia que a madrasta tinha olhos de cobra. Mariana sentiu um frio percorrer-lhe o corpo. Fechou o caderno rapidamente e escondeu-o, decidida a não partilhar a sua descoberta com ninguém. Algo naquela casa cheirava a perigo, e ela sabia instintivamente que a próxima peça do puzzle poderia ter um custo demasiado elevado. Durante o almoço, Carla exibia a sua frieza habitual, uma camada de gelo polido. Mariana, não quer mais dramas com as meninas. Elas precisam de entender o que são limites, disse, agitando o vinho no seu cálice com um sorriso quase imperceptível. Mariana respondeu apenas com um conciso, sim, senhora, enquanto tentava disfarçar a repulsa que sentia. As gêmeas, sentadas em silêncio, olhavam para os pratos, intocados. Rui chegou inesperadamente, o seu rosto vincado pelo cansaço. Carla correu para o abraçar, uma performance de carinho e preocupação.
Estas meninas ainda me vão deixar louca, querido, queixou-se, com um tom de falsa ternura. O milionário apenas suspirou, exausto. Eu confio em ti, Carla. Mariana observava a cena, o seu olhar pesado com o conhecimento da traição que se desenrolava debaixo do teto dele. Naquela tarde, as meninas puseram-se a desenhar, e foi então que Mariana viu algo que a deixou sem ar. No papel, as duas pequenas artistas tinham desenhado a si mesmas, duas figuras minúsculas dentro de uma gaiola dourada, com uma mulher alta, de vestido vermelho, do lado de fora, a rir. Quem é esta mulher? Perguntou Mariana, a voz a tremer ligeiramente. É ela, responderam em uníssono, apontando para o desenho. Naquela noite, Mariana acordou com um ruído estranho. Era um som metálico, de algo a ser arrastado pelo chão. Seguiu o som pé ante pé até ao corredor e viu uma sombra a mover-se em direção ao jardim. Escondeu-se atrás de uma cortina pesada e observou, o coração a martelar-lhe na garganta. Era Carla, envergando um robe de seda vermelha, a arrastar algo grande, coberto por um lençol dourado. Quando ela removeu o pano, a cena fez Mariana tapar a boca para abafar um grito. Era a gaiola, a brilhar sob o luar. A madrasta limpava as barras de metal, uma a uma, a cantarolar uma melodia suave, como se estivesse a executar um ritual sagrado. Depois, olhou em volta, certificando-se de que estava sozinha, e disse algo em voz baixa que fez o sangue de Mariana gelar. Amanhã, elas vão finalmente aprender o que é a obediência. Mariana recuou, aterrorizada, e pisou um pequeno pedaço de vidro no chão. O som, embora mínimo, denunciou a sua presença. Carla virou-se lentamente, os seus olhos a faiscar na escuridão, mas não viu ninguém. Mariana já correra para o seu quarto, deitando-se e fingindo dormir. As gêmeas acordaram, assustadas. Ela vai fazer outra vez? Perguntou Sofia, a voz embargada pelo choro. Mariana apenas as abraçou com força. E respondeu, num sussurro feroz, não, não vai. No dia seguinte, a atmosfera na quinta estava carregada de uma tensão palpável. Carla parecia calma, calma demais, e isso era o mais assustador. Passava o tempo a observar Mariana, os seus olhos a seguirem cada movimento, como se quisesse provocá-la. Está pálida, minha querida. Dormiu mal? Perguntou, com um sorriso venenoso nos lábios. Mariana respondeu com um simples aceno de cabeça. As gêmeas brincavam no tapete da sala, mas Mariana notava que não se afastavam dela nem por um segundo. O medo estava impregnado na sua pele. À tarde, Rui ligou a avisar que a sua viagem de negócios se prolongaria por mais 2 dias. Foi nesse momento que Carla soltou um comentário que soou como uma ameaça direta, ótimo. Assim teremos bastante tempo para cuidar das pequenas à nossa maneira. Mariana sentiu o estômago revirar. Naquela noite, tomou uma decisão, não iria dormir. Ficaria de vigília, atenta a cada movimento, a cada som, a cada sombra. E quando o relógio da sala marcou as 3 da manhã, ouviu novamente os passos e o som de ferro a ser arrastado pelo chão. Desta vez, Mariana não se escondeu. Pegou no seu telemóvel, ligou a câmara e aproximou-se sorrateiramente do jardim. Mas o que a ama estava prestes a gravar naquela noite era tão inacreditável, tão monstruoso, que ninguém acreditaria. A não ser que o próprio pai ouvisse com os seus próprios ouvidos. Mariana caminhava pelo jardim com o coração prestes a saltar-lhe pela boca. O frio da madrugada cortava o ar e cada passo seu na relva úmida soava como um trovão aos seus próprios ouvidos. A luz do ecrã do telemóvel tremia, um reflexo das suas mãos trêmulas. Ao longe, viu a cena macabra repetir-se. A gaiola dourada estava lá, no mesmo lugar de sempre, sob um velho sobreiro. Só que, desta vez, as meninas estavam lá dentro, encolhidas num canto, a chorar baixinho, os seus soluços quase inaudíveis. Carla, com o seu robe vermelho aberto sobre a camisa de noite, ria, um copo de vinho na mão. Vocês precisam de aprender a comportar-se, minhas queridinhas, dizia, num tom que era uma mistura perversa de doçura e crueldade. Mariana, escondida atrás de uma árvore, gravava tudo. A respiração presa na garganta, o rosto banhado em lágrimas silenciosas. O microfone do telemóvel captava tudo, as risadas de Carla, os soluços desesperados das crianças, a voz fria da mulher que parecia sentir um prazer sádico com o sofrimento alheio. Quando Carla se virou para guardar a chave da gaiola numa pequena caixa sobre a mesa do jardim, Mariana aproveitou a oportunidade. Correu, libertou as meninas e levou-as para dentro, para a segurança do seu quarto. Está tudo bem agora, dizia, ela própria a tremer incontrolavelmente. Mas, no fundo, sabia que nada estava bem. A partir daquele momento, nada voltaria a ser como antes. Na manhã seguinte, Carla agia como se a noite anterior não tivesse existido.
Serviu o pequeno almoço, sorriu para Rui, que acabara de chegar, e comentou casualmente: querido, precisamos de ter uma conversa sobre esta ama. Acho que ela está a ficar um pouco confusa. O milionário mal levantou os olhos do seu jornal. Por quê? Ontem à noite, juro que havia andar pelo jardim a falar sozinha. Mariana ouviu tudo da cozinha, a mão a apertar o telemóvel dentro do bolso do avental. Ela sabia que, se falasse sem provas concretas, seria imediatamente despedida e desacreditada. Por isso, esperou pelo momento certo. Quando Rui saiu para o seu escritório, ela correu até ao quarto das meninas e mostrou-lhes a gravação. As pequenas abraçaram-se, a chorar de alívio. Vais mostrar-lhe? Perguntou Sofia, a soluçar. Vou. Mas primeiro, preciso de algo ainda mais forte. Mariana já tinha aprendido uma lição valiosa: o poder não reside na verdade em si, mas nas provas que ninguém pode negar. E naquele mesmo dia, enquanto limpava o escritório do patrão, encontrou o que faltava. Esquecida dentro de uma gaveta, uma pequena pendrive com uma etiqueta: câmaras externas. O seu coração deu um salto. Ligou a pendrive ao computador da cozinha, as mãos a suar frio. Os ficheiros continham as gravações das câmaras de segurança da quinta. Numa delas, a câmara apontada para o jardim. A mesma noite, o mesmo horário. Lá estavam Carla e as meninas presas na gaiola, a chorar. Mariana tapou a boca, chocada. Mas o que mais a surpreendeu foi o rosto de Carla. Não era apenas crueldade, era prazer. Ela sorria, olhando diretamente para a câmara, como se soubesse que estava a ser filmada. E, antes de sair do jardim, disse uma frase que Mariana nunca mais esqueceria: ninguém nunca vai acreditar numa mulher que carrega a culpa no olhar. A ama compreendeu o significado sinistro daquelas palavras. Carla sabia do seu acidente. Sabia que Mariana tinha um passado que podia ser usado contra ela. Aquilo não era apenas uma humilhação aleatória, era uma armadilha cuidadosamente montada. Mariana copiou os vídeos, guardou a pendrive no bolso e decidiu que naquela noite contaria tudo ao pai das meninas. Mesmo que isso lhe custasse o emprego e a segurança. À noite, Rui chegou cansado, a falar ao telemóvel, distraído. Carla recebeu-o com beijos falsos e um perfume excessivo. Mariana, com o coração a bater descompassadamente, esperou pelo momento certo. Quando ele subiu para o escritório, ela respirou fundo, seguiu e bateu à porta. Senhor Rui, preciso de lhe mostrar uma coisa, disse, a voz embargada pela emoção. Ele olhou-a com desconfiança, mas aceitou a pendrive. Enquanto o vídeo passava no ecrã do seu computador, o silêncio no escritório tornou-se absoluto, pesado. O riso de Carla enchia a sala, e quando como um pesadelo. As lágrimas das meninas brilhavam sob a luz da lua. O rosto de Rui Almeida empalideceu, transformando-se numa máscara de horror e incredulidade. Ele pausou o vídeo e perguntou, a voz quase um sussurro: Isto é real? É, senhor. Eu estava lá. Mas porquê? Por que é que ela faria uma coisa destas? Mariana não respondeu diretamente. Apenas o olhou nos olhos e disse: porque há segredos que o dinheiro não pode comprar e verdades que o luxo não consegue esconder. Mas o que Rui faria a seguir não só mudaria o destino daquela casa, como também revelaria, finalmente, quem Mariana Silva realmente era. Rui passou a noite em claro, a caminhar de um lado para o outro no seu escritório, sentindo-se um prisioneiro na sua própria casa. Não sabia se gritava de raiva ou se desabava em desespero. As imagens da gravação rodavam na sua cabeça como uma tempestade violenta. A mulher que ele jurava amar, aquela a quem confiara o cuidado das suas filhas, era um monstro. Quando o dia amanheceu, chamou Mariana ao escritório. Quero entender tudo o que se está a passar, disse, a sua voz a tremer, apesar dos seus esforços para a controlar. Ela, com o olhar firme, mas cansado, respondeu: a verdade, Sr. Rui, é que as meninas nunca foram o problema. O silêncio que se seguiu foi profundo. Lá fora, o vento uivava, batendo nas janelas como um aviso sombrio. Mariana respirou fundo e contou-lhe tudo: as noites de choro, as marcas de arranhões na pedra do jardim, as ameaças sussurradas de Carla. Mas quando mencionou a palavra gaiola, Rui interrompeu-a, ofegante. Como é que sabe desses termos? A ama hesitou por um momento. Porque foi o mesmo nome que ouvi no dia do meu acidente. Rui olhou-a, confuso. O seu acidente. E foi nesse instante que o passado, até então adormecido sob camadas de dor e negação, começou a despertar. Mariana baixou os olhos, como quem tenta conter uma memória dolorosa. Contou-lhe que, 3 anos antes, tinha perdido o marido e a filha num acidente de carro numa estrada remota no Alentejo.
Disse que acordou no meio dos destroços e que nunca conseguiu entender o que realmente acontecera. A polícia disse que foi uma falha nos travões, mas eu juro, eu vi outro carro na estrada, a vir na nossa direção. Rui gelou. A data, o local, a hora. Eram exatamente os mesmos do acidente que lhe tinha tirado a esposa. Levantou-se, pálido como a morte. Não pode ser, murmurou. Mariana percebeu o impacto das suas palavras, mas continuou. Desde então, tenho recebido mensagens anónimas, a acusar-me de ter provocado o acidente. Diziam que uma mulher de vestido vermelho me viu a fugir do local. O empresário levou as mãos à cabeça. Vestido vermelho. Repetiu, em estado de choque. Era o mesmo detalhe que a sua falecida esposa descrevera numa carta que ele nunca tivera coragem de ler por completo, uma carta que ainda estava guardada, intocada, no quarto dela. O destino estava prestes a conectar as duas tragédias de uma forma cruel e inesperada. Guiado por uma mistura de raiva e desespero, Rui foi até ao quarto, onde mantinha tudo exatamente como a sua esposa deixara. O cheiro do seu perfume ainda pairava no ar. Mariana seguiu-o, hesitante. Ele retirou um quadro da parede, um retrato da falecida mulher, e por trás dele encontrou um pequeno cofre. Com as mãos a tremer, digitou a senha e, ao abri-lo, encontrou uma carta amarelada e uma pendrive. A carta estava endereçada a ele. Rui, meu amor, se estás a ler isto, é porque algo de muito errado aconteceu. A mulher que diz ser minha amiga, Carla, não é quem parece. Se algo me acontecer, procura uma mulher chamada Mariana Silva. Ela não sabe, mas é a única testemunha viva do que realmente aconteceu naquela noite. O ar fugiu dos pulmões de Rui. Mariana ficou sem chão. Era o seu nome, ali, escrito por uma desconhecida, o seu destino traçado por outra pessoa. Rui olhou para ela e, por um instante, os dois compreenderam que as suas vidas estavam interligadas há muito mais tempo do que imaginavam, unidas por uma tragédia que alguém tinha planeado friamente. As peças do puzzle começaram a encaixar-se com uma clareza assustadora. Carla Fernandes fora amiga da esposa de Rui. Fora ela quem organizara a viagem, quem insistira para que o carro fosse levado a uma revisão e quem aparecera, dias depois do acidente, com lágrimas falsas e um discurso de apoio inabalável. Mariana percebeu que o destino a tinha conduzido até àquela casa por uma razão. Eu fui o isco, Sr. Rui. Fui colocada lá para morrer também, disse, as lágrimas a escorrerem pelo rosto. Ele abanou a cabeça, incrédulo. Isso significa que a Carla... Sim, interrompeu Mariana, a sua voz firme apesar da dor. Ela matou a sua esposa e tentou matar a minha família também. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Rui olhou pela janela e viu, lá embaixo, Carla a cortar flores no jardim, a cantarolar, como se nada se passasse. Naquele momento, ele tomou uma decisão. Fingiria não saber de nada, mas voltaria da sua viagem antes do previsto para apanhar Carla em flagrante. Mas quando o milionário regressou mais cedo, o que viu no jardim superou qualquer pesadelo, e desta vez, a verdade seria testemunhada com os seus próprios olhos. Rui saiu de casa naquela manhã, a fingir que ia viajar. Deixou a mala no carro, ligou o motor, mas estacionou algumas ruas adiante. Esperou que o portão se fechasse, desligou o carro e regressou a pé pelo caminho lateral do jardim, o mesmo trilho por onde tantas amas tinham fugido, a chorar. O sol da manhã já estava alto, dourado, a refletir-se nos vidros da quinta, e cada passo que ele dava parecia pesar uma tonelada. O seu coração batia com uma força brutal contra as costelas. Do lado de dentro, ninguém imaginava que o dono da casa observava tudo pelas frestas da janela do escritório. Carla desceu as escadas, a cantarolar, envergando um vestido vermelho vivo e com um sorriso de quem se sente invencível. Meninas, venham cá. Temos um joguinho novo para brincar, gritou, a sua voz falsamente doce e infantil. Mariana, desconfiada, olhou para o relógio. Era demasiado cedo para brincadeiras. Quando sentiu o olhar de Carla sobre si, o seu instinto de proteção fez com que corresse até ao quarto das meninas. O que viu fê-la perder o fôlego. A mulher segurava a chave da gaiola dourada e arrastava as pequenas pelo braço, enquanto fingia que era tudo uma grande diversão. Pare com isso, Dona Carla. Elas estão com medo. Gritou Mariana, avançando. A madrasta riu alto, uma gargalhada quicou pela casa. Medo. Elas precisam de aprender o que é obediência, respondeu, empurrando as meninas para dentro da gaiola. Mariana correu, tentou impedi-la, mas foi empurrada com força para dentro também. A porta fechou-se atrás delas com um estalo metálico que soou como uma sentença final. Carla segurava a chave, balançando-a em frente às grades como um troféu. Agora vão ficar aí até entenderem qual é o vosso lugar.
As meninas choravam, agarradas a Mariana, enquanto o sol da manhã iluminava as barras douradas, transformando o castigo num espetáculo grotesco. Lá de fora, Carla gargalhava, atirando água de um balde contra a gaiola, divertindo-se com o sofrimento delas. Mariana gritava por ajuda, mas sabia que ninguém a ouviria. Foi então que, de repente, o portão da quinta se abriu com um estrondo. O som fez Carla virar-se rapidamente. Rui estava ali, parado, a olhar para a cena com os olhos arregalados e as mãos na cabeça, sem conseguir acreditar no que via. O tempo pareceu parar. Carla tentou disfarçar, largando o balde. Querido. Elas estavam só a brincar. Mas a sua voz tremia, e o sorriso desapareceu ao ver o telemóvel na mão do marido. Estavas a filmar? Perguntou, a gaguejar. Rui não respondeu. Apenas lhe mostrou o ecrã. As imagens falavam por si. Lá estava ela, a rir enquanto as crianças choravam, prendendo a ama na gaiola. O rosto de Carla ficou pálido. Tu não entendes. Esta mulher está a manipular-me. Ela sempre quis destruir a nossa família. Gritou, apontando para Mariana, que ainda tentava acalmar as meninas. Rui aproximou-se, o olhar duro e frio como nunca. Família. Disse, em tom baixo. Família é algo que tu nunca tiveste, Carla, e que tentaste destruir nas minhas filhas. Ele abriu a gaiola com as próprias mãos, ajudou Mariana a sair e abraçou as filhas, que choravam compulsivamente. Mariana caiu de joelhos na relva, exausta, o rosto molhado de lágrimas, sem entender como ainda estava viva. Carla recuou, descontrolada. Tu não sabes o que estás a fazer, Rui. Essa mulher. Ela é uma assassina. Gritou, numa última tentativa de inverter a culpa. Mas o empresário tirou algo do bolso e atirou para cima da mesa do jardim a pendrive e a carta da sua falecida esposa. A verdadeira assassina és tu. A mulher que matou a mãe das minhas filhas e que tentou matar a família dela também. O grito de Carla ecoou como o de uma fera encurralada. Tentou correr, mas os seguranças da casa, chamados por Rui, já estavam à porta. Enquanto era levada, ainda olhou para Mariana com um ódio puro. Tu destruíste tudo. Não, respondeu a ama, a voz firme e o olhar decidido. Eu apenas devolvi o que é de cada um. A verdade. As meninas correram e abraçaram Mariana com força. Rui, ainda em choque, olhou para aquela mulher de aparência simples e percebeu que lhe devia muito mais do que um pedido de desculpas. Mas o que ninguém imaginava era que, entre as lágrimas e os abraços, ainda havia uma revelação final, uma que mudaria o futuro de todos para sempre. A polícia chegou minutos depois, e o som das sirenes quebrou o silêncio da quinta. Carla foi levada, ainda a gritar, tentando convencer os agentes de que tudo não passava de um mal-entendido. Mas as gravações, a carta e os depoimentos das meninas foram suficientes para desmontar a sua farsa. Rui permaneceu de pé, imóvel, a olhar para o jardim, o mesmo local onde, pouco tempo antes, as suas filhas tinham sido presas como animais. A gaiola ainda lá estava, aberta, iluminada pelo sol da manhã, como um símbolo de libertação. Mariana, exausta, sentou-se na relva ao lado das meninas, segurando as suas mãos pequenas e trêmulas. Acabou, meus amores. Acabou, disse, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. O vento soprou levemente, levantando-lhe o cabelo, e por um instante, tudo pareceu em paz. Mas Rui, ainda abalado, sabia que havia perguntas sem resposta. E quando olhou para Mariana, viu algo diferente no seu olhar. Uma dor antiga, um mistério que o tempo ainda não revelara. Mariana, o que mais é que estás a esconder? Perguntou, a voz baixa. Mariana respirou fundo, o coração a bater acelerado, e finalmente decidiu contar o que nunca tivera coragem de partilhar. A mulher do teu acidente, Rui. A tua esposa. Eu vi-a antes de ela morrer. Ele arregalou os olhos. O quê? Eu estava na estrada naquela noite. O carro dela colidiu com o meu. Eu saí para tentar ajudar, mas um outro veículo apareceu. Era a Carla a conduzir. Ela saiu, a gritar, a dizer que ia procurar socorro. Mas quando voltei para o meu carro, os travões do meu também tinham sido cortados. Fui a única a sobreviver. Rui levou as mãos ao rosto, incrédulo. Então, ela planeou tudo. Murmurou. Sim, respondeu Mariana. E para se livrar de mim, espalhou o boato de que eu era a culpada. Foi por isso que perdi tudo, o emprego, a casa, a dignidade. O empresário aproximou-se e segurou-lhe as mãos com força. Tu não perdeste tudo, Mariana.
Tu salvaste aquilo que o dinheiro não pode comprar. As meninas aproximaram-se e aninharam-se no seu colo, como se tivessem finalmente encontrado o seu porto seguro. Os dias seguintes foram de reconstrução. A quinta, antes um lugar de silêncio e medo, começou a encher-se de sons de riso e do cheiro a bolo a sair da cozinha. Mariana já não era a ama, agora, era parte da família. Rui contratou os melhores advogados, limpou o nome dela e fez questão de anunciar publicamente que a mulher que todos julgavam simples e sem valor tinha sido a verdadeira heroína por trás da tragédia. Sem ela, as minhas filhas não estariam vivas, dizia nas entrevistas. As meninas voltaram a sorrir, e cada desenho que faziam agora tinha flores, sóis e mãos dadas. Mariana, por sua vez, reencontrou algo que pensava ter perdido para sempre, a fé no amanhã. Numa tarde, Rui chamou ao seu escritório e entregou-lhe um envelope. Dentro, havia uma carta, a última da sua esposa. Se algum dia encontrares a Mariana, diz-lhe que o perdão liberta. As lágrimas escorreram sem que nenhum dos dois conseguisse dizer uma palavra. Às vezes, o destino não erra o caminho, apenas demora mais tempo a chegar. Meses depois, a gaiola foi retirada do jardim. No seu lugar, Mariana plantou uma árvore com as meninas. Para nos lembrarmos que o medo pode florescer em coragem, disse, sorrindo. Rui observava-as à distância, com uma mistura de admiração e gratidão. A mulher que entrara na sua casa como uma simples ama era agora o coração daquela família. Tu não salvaste só as minhas filhas, Mariana. Tu salvaste-me a mim também, disse ele, a voz embargada. Ela respondeu com a sua humildade característica, eu só fiz o que gostaria que tivessem feito por mim. O sol começou a pôr-se, tingindo o céu de laranja e dourado, e a imagem das três sob a árvore parecia uma pintura viva de um recomeço. O passado, finalmente, fora enterrado, a dor transformada em força, e a mulher improvável que chegara com as mãos vazias saía dali com algo que nenhum dinheiro pode comprar, amor, respeito e um novo destino. E você, o que teria feito no lugar da ama? Acredita que o destino é capaz de cruzar duas tragédias para escrever um milagre? Conte-me aqui nos comentários. Eu leio cada um com muito carinho. E se esta história o emocionou, deixe o seu gosto para nos fortalecer. Partilhe com alguém que precisa de ouvir isto hoje e subscreva o canal para não perder as próximas histórias. Porque aqui, cada história é uma prova de que o impossível, às vezes, só precisa de coragem para acontecer.